terminar, ok? Obrigada, Raquel. Vocês estão vendo? Tá abrindo. Sim. Tudo certinho? Então, gente, boa tarde. Como já mencionado, meu nome é Ana Bárbara, eu executei o trabalho com a Beatriz Carvalho Tavares, ela é mestranda em turismo da Universidade Federal Fluminense. Eu sou graduanda em gastronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nós vamos apresentar hoje o trabalho intitulado Turismo pós-pandemia, a ruralidade como alternativa e oportunidade. Dado o cenário atual, né, de pandemia, várias noções e construções que a gente tinha sobre o turismo tradicional foram colocadas em prova, sendo necessárias novas formas e estruturas para a subsistência na área, promovendo experiências ainda positivas, mas visando principalmente a segurança do visitante, respeitando o distanciamento social. Dentre as alternativas, é sempre importante destacar o turismo que beneficie o protagonismo e traga esses benefícios socioeconômicos para a população local, não beneficiando somente a iniciativa privada e o turismo em grande escala. Tendo uma diferenciação básica, né, entre o turismo em ambiente rural e esse turismo rural. O turismo em ambiente rural ele é normalmente caracterizado pela experiência em pequenas pousadas ou em hotéis fazenda, onde esse turismo ele sai da posição do ambiente rural para viver essa experiência, sai da posição, desculpa, né, do ambiente urbano para viver essa experiência no ambiente rural. O turismo rural em si, como definido por Andrade em 2015, ele pode ser entendido como uma prática que envolve atividades ao ar livre, vivência da vida no campo, a gastronomia regional, o artesanato e produtos, em um contexto que faça o visitante mais do que mero espectador desse ambiente, né? O turismo rural ele possui como arcabouço a valorização dos aspectos tangíveis e intangíveis do patrimônio, da paisagem e da cultura no meio rural. E esse sentido é que envolve toda a integração com a comunidade agrícola em prol de um desenvolvimento da atividade turística. O objetivo desse trabalho é evidenciar as oportunidades e sugerir alternativas dentro dos já conhecidos destinos turísticos, de maneira apropriada e salubre à nova realidade imposta pela pandemia, à luz dos fundamentos basilares do turismo sustentável. Como metodologia, nós executamos uma pesquisa qualitativa exploratória, através de pesquisas bibliográficas em livros, artigos e periódicos, através de preconizamos a compreensão e conceituação de segmentações turísticas relevantes e a exploração de literatura acerca de locais atrativos já difundidos na atividade turística nacional. Dentre as nossas oportunidades, né, e as alternativas a essa situação da pandemia, né, quanto à quantificação pré-determinada de um contingente turístico, baseado nas taxas de permanência ou realização das atividades destinadas à manutenção, conservação e sustentabilidade, para priorizar a não aglomeração de pessoas, né? Devido à adoção das atividades remotas, majoritariamente, né, das atividades de trabalho, dentre os limites de segurança, essa modificação no sistema de trabalho apresenta uma flexibilização, diluindo um contingente de visitantes que era mediado pelas agendas de férias, né, escolares, basicamente, e reduzindo a aglomeração, o aumento da durabilidade de emprego, a durabilidade desses empregos no setor, por justamente diluir esse fluxo turístico, tornando mais atrativo por mais tempo os trabalhos sendo melhor remunerados. Processos de abandono, né, das residências pela população local, devido a processos de gentrificação e turistificação, também seriam reduzidos do fluxo, proporcionando nas populações originais a utilização dos locais antes privados e restritos somente à atividade turística. O turismo rural ele é apresenta como uma oportunidade para o fenômeno turístico atual, podendo ser explorado por pequenos produtores artesanais através da pluriatividade, né, somando a atividade turística às atividades de produção que já são executadas no local, valorizando assim também a agricultura familiar, incentivando o desenvolvimento sustentável e a preservação do patrimônio natural, paisagístico e histórico. A formação de uma atividade turística descentralizada, né, com a priorização da qualidade de vida dos residentes, a difusão de culturas, identidades tradicionais e a promoção de um bem-estar social. O benefício ao receptivo turístico, por outro lado, né, e aos visitantes, é a geração
essa geração de renda através de preços justos, experiências diferenciadas e a segurança sanitária, que é uma das nossas prioridades. Então, além de beneficiar mais a população local, esse turismo também beneficia ao turista em si, que encontra preços mais acessíveis e pode desfrutar do espaço de uma maneira muito mais agradável por ter menos superlotação. Dentre os destinos já difundidos, né, com isolamento social, a gente tem muitos parques ecológicos e as unidades de conservação. Especificamente no nosso trabalho, a gente usou como marco zero o Parque Nacional do Caparaó, que fica na divisa de Espírito Santo e Minas Gerais. Já tem esse trabalho com o ecoturismo, com cunho sustentável e educativo, e o incentivo à valorização das comunidades locais, dando destaque a um estilo de vida rural e produtos e saberes tradicionais, locais e familiares. Dentro do agroturismo, a gente tem a agricultura e a agroindústria, né, com a cafeicultura, fruticultura e horticultura, além de laticínios, embutidos, destilados e doces. O fluxo turístico, também motivado pela experiência gastronômica, é um ponto de exploração do nosso trabalho para o consumo desses produtos com origem local. Nós elaboramos um circuito turístico em torno do Parque do Caparaó, baseado na agricultura e na pecuária e agroindústria local, mapeando produtores de café, de horticultura, fruticultura e orquidários, bovinos e suínos, cerveja, cachaça, laticínios, queijos, embutidos e mel. Dentro desse circuito, com o Marco Zero no Parque do Caparaó, a gente observou o potencial de desenvolvimento regional, com protagonismo de residentes dos pequenos produtores, a possibilidade de contribuições da gastronomia em municípios com afinidade ou complementaridade que ficasse dentro de um raio de 100 quilômetros, mas apresentou de um número reduzido de municípios, buscando assim organizar um fluxo que fosse diverso, abrangente, estruturado e consolidado. Nós ficamos com 6 municípios, localizando um total de 15 produtores. A partir desse mapeamento, a gente elaborou esse pequeno circuito, com o Marco Zero, como vocês podem observar no ponto 00, que é o Parque do Caparaó, passando por outros 15 produtores que têm os produtos que eu já mencionei anteriormente, respeitando o raio de 100 quilômetros. Nas nossas considerações, a gente trouxe principalmente os pontos, né? O investimento no turismo rural, ele se coloca com esse grande potencial, dado o cenário atual, justamente por priorizar a experiência prática do consumidor que deseja aprender os aspectos culturais, de maneira tangível ou intangível, da vivência no campo, além de compreender os processos produtivos, bem como promover a valorização dos produtores e dos produtos regionais, a partir de toda essa experiência e sensibilização. Ocorrendo de uma maneira sustentável, também contribui para a conservação ambiental e promove o resgate e valorização sociocultural das comunidades e famílias rurais, possibilitando a geração de renda para esses mesmos produtores. O Brasil, ele é um país de bases agrícolas, possuindo assim uma multiplicidade de potenciais destinos a serem desenvolvidos, contribuindo para o aumento dessa atividade turística no país como um todo, ao passo que também combate a desigualdade e o aumento da pobreza no campo, ao valorizar esses produtos e esses produtores através da atividade turística também. A gastronomia, particularmente, possui grande potencial como agente de contribuição no estímulo e desenvolvimento da atividade junto ao turismo rural, ao promover um turismo gastronômico com esses produtores locais visando contribuições sociais, a partir da apreensão da comida como cultura e pelos produtores também ao desenvolverem os produtos chamados souvenirs gastronômicos, né? Podendo estabelecer indicações de origem geográfica, englobando grupos de identificação de procedência e denominação de origem desses produtos. Seria uma troca que beneficiaria a todos, uma vez que os produtos valorizariam o local e o local também conseguiria atribuir geração de renda através desses produtos, e englobando toda a conservação e a sustentabilidade do estilo de vida da população local também. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada. Opa. Ana, muito obrigada. Se quiser, você ainda tem um tempinho aqui para falar mais alguma coisa, antes da gente seguir adiante. Eu gostaria de pontuar o quanto esse trabalho foi realmente significativo. Ele está dentro do projeto de pesquisa que a Beatriz vem desenvolvendo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, com esse turismo, com o viés social.
e englobando o turismo rural, né? Isso é uma grande oportunidade para a gente desenvolver um turismo que priorize diversos fatores, né? Não só a experiência, além da experiência turística local, mas também o benefício social à população. E é uma oportunidade que a gente tem no Brasil, através de diversos produtos muito diversificados, de norte a sul, que ter uma potencialidade de exploração realmente muito grande e desenvolvimento maior ainda. Então, assim, agradecemos a oportunidade de também apresentar o trabalho nesse evento. Ok, Ana, muito obrigada. 10 minutos certinho. Eu convido a Aline, Maiara, Alexandre e a Patrícia com o trabalho Morro de Amores, ações e reações do roteiro turístico de Morro Redondo, Rio Grande do Sul, frente à pandemia de Covid-19. Boa tarde, vou botar aqui para apresentar, então. Por favor. Foi? Tá abrindo. Foi. Tá. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Aline Mayra Becker, sou graduanda do curso superior de Tecnologia e Gestão de Turismo pela Universidade Federal do Pampa, campus de Jaguarão. E o trabalho foi orientado pela professora doutora Patrícia Schneider Severo e pelo professor mestre Alexandre Caldeirão Carvalho, ambos da Universidade Federal do Pampa também. Morro de Amores, então, ações e reações do roteiro turístico de Morro Redondo, Rio Grande do Sul, frente à pandemia de Covid-19. Fazendo uma introdução, então, do trabalho, Morro Redondo é um município do Rio Grande do Sul, do sudeste do Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena, possui cerca de 6.600 habitantes e é distante cerca de 289 quilômetros da capital, Porto Alegre, e 40 quilômetros de Pelotas. Ele é um município que possui aspectos culturais predominantes das colonizações alemã e portuguesa. O município vem incrementando a vocação turística, então, através da intensificação e potencialização de iniciativas empreendedoras que compõem o roteiro turístico Morro de Amores. Ele é caracterizado como um roteiro de turismo rural e foi estruturado no município no ano de 2014. O projeto surgiu, então, com o objetivo de proporcionar aos visitantes uma experiência rural diversificada. Caracterizando o turismo rural, é uma atividade que proporciona aos turistas o aprender sobre a vida das pessoas do meio rural, sua cultura e seus costumes, conforme Souza, Klein e Rodrigues em 2019. O objetivo desse trabalho, então, é identificar os impactos da pandemia de Covid-19 no roteiro turístico Morro de Amores e as suas estratégias utilizadas pelos empreendimentos para a adaptação dos seus negócios. A metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada, com objetivos descritivos e procedimentos bibliográficos, estudo de caso, tendo como objeto de estudo os empreendimentos que compõem o roteiro. A realização dessa pesquisa, então, frente como a da pandemia-19 afetou o roteiro, realizou-se uma entrevista virtual com o vice-presidente da Associação de Empreendedores de Turismo de Morro Redondo, empreendedor de um estabelecimento que compõe esse roteiro. Como os resultados, então, a iniciativa organizacional é composta pela Prefeitura Municipal e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é a Emater, e também o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas Empresas. Eles ficaram encarregados, então, da capacitação desses empreendedores e colaboradores, como fazendo cursos e visitações nos empreendimentos, e o objetivo deles era transformar esses empreendedores em grandes parceiros. E também a Associação de Empreendedores de Turismo de Morro Redondo, a ETMOR, juntamente com o Conselho Municipal de Turismo da cidade, que é que faz o gerenciamento dessas atividades. A iniciativa empreendedora conta com 16 empreendimentos de diversos segmentos. É uma vinícola, uma floricultura, também conta com opções em hospedagens, que é um camping, uma pousada e um hotel. A gastronomia tem muitas opções, que seria cafés coloniais, restaurantes e espaços de comercialização de produtos. E também espaço pedagógico, que preza pelo reaproveitamento, ecologia, natureza e memória do local. Uma trilha temática, 2 ateliês de artesanato, uma antiga fábrica de manteiga, sítio de recreação e uma agroindústria de doces. Também possui a adesão da comunidade local, que mesmo indiretamente atua no suporte e auxilia a manutenção do roteiro, através da comercialização de produtos oriundos da produção própria, muitas vezes orgânicos e naturais. Falando então um pouquinho da pandemia, alterou
como um todo, o setor turístico. O professor Beni explica esse fator, que é o turismo, mais do que qualquer outro setor da economia, apresenta uma característica de extrema sensibilidade a toda alteração situacional, sendo extremamente retrátil às oscilações de taxa de câmbio, flutuações sazonais de demanda, riscos meteorológicos, geológicos, convulsões sociais, estabilidade política, terrorismo e riscos epidêmicos e pandêmicos, que comprometem a saúde pública, como o recente surto de Covid-19. A pandemia de Covid-19 fez com que ocorresse algumas mudanças, então, nesse roteiro, tendo em vista que cada empreendedor teve autonomia para manter o seu estabelecimento aberto ou fechado, seguindo os protocolos de segurança vigentes ou suspender temporariamente. Segundo, então, o vice-presidente, ele disse que a maioria dos empreendimentos acabou fechando mesmo, temporariamente, né, os seus estabelecimentos, por ter, né, na sua composição, grupo de riscos, geralmente idosos. Porém, os empreendimentos que permaneceram em funcionamento, ele disse que tiveram uma movimentação bem considerável e boa. Ele destaca o desempenho da vinícola, que fez as adequações necessárias e manteve aberto durante a pandemia e teve um bom desempenho. Ele também acredita que, por se tratar de um roteiro turístico rural, composto por empreendimentos que possuem ambientes amplos e livres, né, a adequação é mais fácil, o que pode ser considerado, então, um diferencial desse roteiro. Como conclusão, então, destaca que a pandemia de Covid-19 ocasionou uma crise no setor turístico mundial e com o roteiro Morro de Amores, então, não foi diferente. Alguns empreendimentos tiveram que fazer uma pausa nas suas atividades por medo de contaminação e outros precisaram fazer as suas adaptações. Além disso, a retomada está sendo debatida pelos membros da Associação de Empreendedores, o qual entende que a relevância do turismo para a economia no município de Morro Redondo, acreditam no seu potencial organizacional da associação e apostam também no diferencial de ofertar atividades ao ar livre em pequenos grupos, mediante agendamento, entre outras estratégias. As referências utilizadas, muito obrigada, esse é meu contato. Aline, obrigada. Obrigada. Você ainda tem um tempinho, você gostaria de complementar com alguma coisa? Não, eu queria agradecer mesmo a oportunidade, porque em outros momentos eu acho que não teríamos como ir a São Paulo, né? Então, virtualmente, teve essa oportunidade de apresentar um trabalho aí. Estou muito grata pela oportunidade. E também destacar a professora Patrícia, que está aqui prestigiando o evento também, Legal. Que foi super necessária nesse desenvolvimento do trabalho. Perfeito. Então, com os dois primeiros trabalhos apresentados, a gente abre para perguntas. Fiquem à vontade. Não? Bem, então, eu vou tirar a gente, botar na velocidade aqui. Eu tenho algumas. Faz tempo que eu não participo de evento, então eu tô aqui tentando acelerar nesse modo operante aqui. Eu queria começar agradecendo a primeira apresentação com a Ana, e tenho algumas dúvidas em relação ao que você trouxe para a gente, Ana. Uma é entender por que Serra do Caparaó. Você disse que é o trabalho que a Beatriz está desenvolvendo, né? E que vocês foram trabalhar juntas. Eu queria entender, primeiro, que trabalho é esse, né? Porque, na verdade, isso parece ser um recorte de algo mais amplo. Então, nos ajuda a entender melhor o que vocês estão propondo, se a gente tem noção do contexto. E depois eu queria que você me explicasse como é que vocês chegam na Serra do Caparaó, né? Como é que isso caminha? Não ficou muito claro. Então, esse projeto ele é um recorte, né, dentro do projeto de pesquisa da Beatriz no mestrado, que é o desenvolvimento de uma fazenda em específico na região do Caparaó que trabalha com café e a acessibilização dessa fazenda pensando num turismo acessível e um turismo gastronômico acessível, no caso. E esse trabalho a gente faz um pequeno recorte dentro do trabalho maior, que é o projeto de pesquisa dela. E a gente chegou ao Caparaó, na verdade,
através do primeiro de um mapeamento desses produtores, vendo as regiões aqui dentro do Sudeste, né, que tinham uma concentração considerável de produtores baseados nesses critérios que a gente estabeleceu no trabalho, né, serem familiares, de terem a possibilidade dessa desenvolvimento dessa atividade também. E a região do Caparaó em si, ela tem um grande destaque na região Sudeste pela produção de café, que é o recorde. E aí nós desenvolvemos ampliamos um pouco mais, né? Ao invés de ficar restrito somente ao café, nós ampliamos a procura de outros produtores para ver o potencial dessa região, dada essa concentração num pequeno espaço, né? Dentro de um raio de 100 quilômetros. E aí nós ficamos, né, nessa localização justamente por ela apresentar esse destaque, esse recorte específico, além do Caparaó ter todo o desenvolvimento de um terroir específico, dado a altitude e o clima específico da região. E toda essa região do Caparaó, né, tanto a parte de Minas quanto a parte do Espírito Santo, apresenta essa característica em comum e a grande concentração de produtores nessa mesma localidade, desenvolvendo produtos diversos. Desculpa, qual outra pergunta? Me perdi um pouco aqui na resposta. Acho que eu juntei as respostas. Não sei se eu consegui sanar todas as suas dúvidas. Karine, eu acho que seu áudio está mutado. Adoro, seu áudio está mutado. Acho que respondeu. E queria... E a outra pergunta que eu teria é, já que vocês estão trazendo aí uma perspectiva de olhar positivo para aquela região, diante da situação que a gente está vivendo, vocês conseguiram observar essa situação de perto, de como é que eles estão convivendo e resolvendo as questões hoje? Vocês têm alguma notícia? Atualmente, a gente tem uma divisão um pouco estratégica desse trabalho, né? A Beatriz, inclusive, ela está lá no Caparaó agora. Eu vim apresentar porque a conexão lá é um pouco difícil, hoje está chovendo bastante lá, e aí ela ficou com um pouco de instabilidade na internet. E ela está fazendo essa imersão para a apreensão da pesquisa, né? Durante tem sido uma dinâmica um pouco diferente para eles, dado a saída de produtos também, né? Essa dinâmica da crise econômica que impacta diretamente. E ela está fazendo essa imersão lá, ela está aproximadamente 35 dias lá, se eu não estou me perdendo um pouquinho nas datas, conversando com esses produtores e fazendo esse levantamento em loco, né? Ela está vivenciando todos os aspectos dessa experiência, da atividade, do desenvolvimento da atividade rural lá, e buscando principalmente o contato para a formação dessa rede de produtores que tenham interesse também no desenvolvimento desse trabalho. Então, atualmente, ele ainda é um projeto ainda em desenvolvimento, está no período de levantamento, né, de contato, estabelecimento dessa rede, mas ela está fazendo essa experiência de imersão lá já há basicamente um mês para o desenvolvimento dessa atividade. No momento, eles ainda não estão no período de saída dessa produção. Essa produção vai sair, café especificamente, né, na fazenda onde ela está, um pouco mais adiante, e aí essa conexão, essa ponte do turismo também na valorização desse produto é uma das oportunidades que a gente está focando muito pelo esse viés do turismo gastronômico para a valorização e para a aquisição desses produtores não dependerem somente não dependerem de um atravessador, né? A gastronomia vem para contribuir nessa experiência de levar pessoas interessadas a consumir o produto no local, entender essa produção e dar uma alternativa também a essa demanda de atividade para o sustento do local. Legal. Então, é uma pesquisa que está em andamento, né? Nós estamos no meio do processo. Legal. Isso. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou perguntar para a Aline, do trabalho dela, sobre esse pessoal. Gostei do tema, né? Bem da poética, né? O Morro de Amores. Morro de Amores é o nome do roteiro turístico de lá. Ele chama Morro de Amores. Isso. São poéticos. São poéticos mesmo. É o nome mesmo do morro. É o nome da cidade do roteiro. Redondo. O nome do roteiro turístico rural é Morro de Amores. De Amores.
Me diz uma coisa, você fala em bom desempenho, e bom desempenho para mim eu preciso ter parâmetros. O que é um desempenho normal? O que é um bom desempenho no meio de uma situação atípica? O que vocês consideraram? O bom desempenho foi uma boa movimentação, uma boa pessoa, bastante público, bastante turista visitando meio à pandemia, então as pessoas foram lá à procura de um turismo acessível no momento, né? No que tinha. Mas a quantidade, no sentido de fluxo, quantidade de visitantes, do que tem Isso ele não me normalmente, o que teve passou. agora. Esse ele não me passou, ele só disse que quem teve que quem estava trabalhando estava tendo uma boa movimentação. Na verdade, está valendo a pena estar aberto. Tá valendo a Né? pena, isso. E muitas vezes vai pensar se o custo de estar aberto está equilibrado com a quantidade de pessoas que vêm. Né? Isso. E isso em todos os empreendimentos? Não, muitos deles fecharam, porque tem bastante pessoas de risco que fazem parte, né? Então ele só destacou a vinícola mesmo, mas que foi um destaque do roteiro em si, que ele teve mais contato, assim, para me passar de imediato, porque eles não estavam fazendo reuniões também da associação. Eles fizeram uma reunião logo no início e falaram: quem quiser manter dentro dos protocolos de segurança, mantém aberto, senão a gente fecha e faz uma pausa também nas reuniões. Uhum. Então, mas a vinícola é grande? Qual que é o tamanho? O tamanho que exato, assim, eu não tenho. Eu sei que eles produzem bastante vinho, eles comercializam no comércio local e também em outras cidades. Mas não é nenhum absurdo, assim, para a cidade. É uma vinícola de tamanho médio, digamos assim. Então, quem fechou mesmo foram as pequenas propriedades. Só a vinícola foi a única que teve condições de se manter. É isso que eu estou entendendo? Essa foi um destaque. Que se manteve aberto e teve bastante turista visitando. Os turistas vêm da onde? Você sabe? Geralmente de Pelotas e região, daqui da região sul mesmo, não é nada muito longe. O polo turístico deles não está bem desenvolvido ainda. E é um turismo recente, né? É desde 2014, então aos poucos eles estão abrindo mais empreendimentos também. O pessoal está vendo que está valendo a pena o turismo, então aos poucos está se desenvolvendo. Mas geralmente os turistas que vêm é de Jaguarão e em torno aqui, nada muito longe. Não é nada muito consolidado ainda aqui no estado. Eles têm uma perspectiva positiva de retorno? Sim, eles consideram um case de sucesso. Valeu, muito obrigada. Obrigada. Gente, eu só comecei aqui. Se alguém mais quiser fazer pergunta, fica à vontade. A gente está com o tempo tranquilo aqui. Não, minha filha, eu não estou com tempo tranquilo. Então, vamos lá? Eu vou convidar para você, né, Andréia? Está aqui, ó. Turismo Rural Consciente, Soluções e Novas Formas de Relacionamento. Professora, Andréia. eu não vi que o meu microfone estava aberto. E você respondendo assim para mim, eu falei, tudo bem, eu vou te ignorar. Ignore, professora, ignore. Ainda bem que foi só isso que você falou. Andréia, a professora Odaleia e a Alessandra Freire. Vocês querem apresentar? Deixa eu colocar a apresentação agora. Ela está com vergonha, porque ela está dando risada, gente. Claro, eu fico mandando boca para a professora aí, e aí, Calé? Peraí, vamos lá, vamos ver aqui. É a natureza da pessoa. Apareceu a minha, não, ainda não. Apresentação? Estamos aguardando. Peraí, deveria já estar aparecendo. Ela já está em tela. Vou tentar de novo, senão eu vou pedir. Não. Peraí, vamos tentar de novo, tela inteira. Permitir. Eu acho que eu cometi um engano de entrar por um programa. Agora foi. Apareceu? Tá meio esquisito isso aqui, mas... Assim, tá? Abre isso. Pronto? Tá na tela.
Então, boa tarde a todos. Obrigada pela estarem aqui, professora Karina. O nosso tema, na verdade, ele não faz... Eu sou Andréia Roque, sou do doutorado da Unip Sergipe, mas tive este semestre na Exalc, o semestre passado, junto com a professora da Leia, e com a colega Alessandra. E este, na verdade, é um case, de fato, que nós procuramos analisar sobre a perspectiva da metodologia e sobre a perspectiva da academia. A Rede Turismo Rural Consciente nasceu com o intuito de estimular as redes de colaboração diante das condições impostas pela pandemia que chegou esse ano de 2020. E foi criada a Rede de Turismo Rural Consciente. Ela, na verdade, é uma rede que reúne empreendedores, prestadores de serviço, agricultores e técnicos de uma forma geral. Então, ela é uma rede com vários atores e elos, né? Recomendando a adoção de políticas de responsabilidade social, segurança coletiva, saúde e sustentabilidade em prol do turismo rural brasileiro, moderno, responsável, profissional e sem perder a ruralidade. Essa rede é composta por representantes de todas as regiões do Brasil e que tem desenvolvido propostas de organização da atividade do turismo rural. Inicialmente, como primeiro trabalho, e esta foi a ação em parceria nesse projeto, que foi o mapeamento georreferenciado das iniciativas turísticas dos membros do coletivo, usando a ferramenta online gratuita Google Data Studio. Aqui nós estamos com a demarcação de todos os atuais participantes signatários e tem a listagem de todos eles, inclusive das pessoas físicas, as jurídicas, porque, como eu disse inicialmente, é uma rede de múltiplos elos. Este estudo, que adotou como seu universo de pesquisa os resultados preliminares da criação da Rede de Turismo Consciente, objetivou reconhecer os princípios propostos na formação do coletivo como estratégia de recuperação dos negócios de turismo ao impacto da Covid, de acordo com as dimensões de sustentabilidade. As nossas palavras-chave do artigo apresentado é turismo, inovação, solução, território e pandemia. De fato, esse grupo nasce neste período. No estudo de caso, a gente vai descrever como foi o nascimento, mas a opção deste artigo traz uma análise da rede de turismo rural consciente, um aspecto exploratório, né? E que, de acordo com Rodanov Freitas, é quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tendo como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto a ser investigado, possibilitando sua definição e seu delineamento. Isso acontece, a necessidade desse estudo vem pela questão de ser uma ação coletiva, empreendedora, mas que precisa, neste momento, trazer à academia, à ciência, as reflexões para manter o futuro. A rede é uma relação muito nova para todos, né? Por isso, da necessidade de analisar sobre a perspectiva do conhecimento, sobre a perspectiva da informação, reunindo com a intuição daqueles empreendedores que juntos se reuniram num momento muito peculiar ao mundo e ao empreendedorismo do turismo rural. Querendo colocar uma informação que a maioria dos empreendedores, agricultores do turismo rural consciente, nesta fase de pandemia, se redescobriram produtores. Então, todos aqueles que produzem frutas e, consequentemente, o vinho, né, do Morro dos Amores, frutas para doces, pães, geleias, neste período de março a setembro, onde a maioria do turismo rural realmente, pelo menos do turismo rural consciente, estava fechado, eles se redescobriram produtores rurais. Então, nunca teve tão efetivamente o papel turismo e rural. Rural como produção, então eles venderam
o seu público geral da prestação de serviço turístico se transformou o público comprador de cestas, de frutas, verduras, a relação de mercado, de comércio entre o consumidor e o produtor trouxe a mesma relação do prestador de serviço turístico ao turista. Foi uma relação muito interessante. E essa rede também propõe fazer essa troca, né? Essa troca de informações, essa troca de experiências. E nós realizamos um estudo de caso que tem como propósito explorar situações da vida real, cujos limites não estejam claramente definidos e descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação. Então, eu volto a falar que o objetivo desse artigo foi a partir de um estudo de caso muito recente, ou seja, essa é a primeira apresentação formal desse projeto, trazermos juntos uma análise reflexiva no objetivo também de construir informações comuns. Todos nós estamos num processo tanto acadêmico quanto empresarial de reconstruções, então esse foi um momento encarado pela gente como um bom momento para colocar em pauta esse trabalho, mesmo reconhecendo um trabalho muito jovem ainda. Nossa abordagem teórica, que foi as mudanças na área rural nas últimas décadas, né? Então, desde o pluriativismo até a questão. Então, nós viemos desde Campagnola no pluriativismo, Graziano da Silva na sociologia rural da Unicamp, chegando agora às novas visões da Embrapa, do Brasil, né, da agricultura, e a rede como estratégia de enfrentamento em tempos de pandemia, rede propriamente dita e rede como estratégia de enfrentamento. Nesse caso específico, nós adotamos a informação das redes, que talvez seja algo que para nós é mais onde de fato nós podemos e devemos refletir academicamente, e o turismo rural consciente, várias foram as bibliografias adotadas. No fim, a gente coloca a lista. Brevemente, um histórico, só para vocês entenderem qual foi o nosso estudo de caso. Então, a nossa foi a origem, em março e maio de 2020, atores envolvidos com o turismo rural brasileiro estavam parados, estavam todos sem atividade. Efetivamente, o turismo rural brasileiro, na sua grande maioria, ele não tem cadastro, porque por isso não tínhamos acesso à linha de crédito, não tínhamos acesso a qualquer selo de qualidade, independente de não considerarmos um selo de qualidade aquilo que está sendo pautado. Nem o turismo rural deixam bem claro que turismo rural não é consciente, não é um selo de qualidade, assim uma marca de origem, uma denominação de origem, né, de um grupo. Eles não têm a possibilidade de ter cadastro, não é porque não querem, é porque legalmente qualquer proprietário rural, então assim, agências, operadoras podem sim ter cadastro e tem no turismo rural, mas outra grande parte do nosso estudo, do grupo, tem a ver com os agricultores, os produtores rurais que estão no turismo rural consciente. Eles não podem ter cadastro no sentido legal da palavra, porque eles perdem a sua categoria de produtores rurais e agricultores familiares, né? E muitos perdem o direito aos PRONAFs. Essa é uma realidade, um problema da legislação brasileira. Então, frente a esta realidade, esse grupo se reúne e começa a fazer um debate sobre isso e redige uma carta aberta do turismo rural, que é datada de maio de 2020 e encaminhada às autoridades nacionais. Essa carta aberta foi assinada por 1.100 pessoas do Brasil, do norte ao sul ao Brasil, e foi entregue às autoridades, desde legisladores até ministérios, e foi uma carta adotada por eles como uma forma de estabelecer quais os pontos. Nessa, eles reconhecem o turismo rural como uma atividade dinâmica e sempre em evolução, seja pelas características do mercado, conjunturas locais, nacionais, internacionais. Eles também adotam como base, então foi interessante que esse movimento do turismo rural brasileiro, ele tentou adotar uma via dupla, no sentido da realidade estrutural do segmento e conceitos e informações. A carta adota a Carta de Santa Maria como a sua carta princípio,
né? E ela está na íntegra online desde maio. E o que acontece com a rede, que depois dessas pessoas da Carta de Turismo Rural, parte desse grupo continuou a reunir-se em encontros virtuais semanais, debatendo sobre a efetivação das ações de enfrentamento dos novos desafios. Aproximadamente 100 membros ficaram nesses debates, e 100 membros atualmente constituem 113 membros, porque era necessário, é um pacto signatário, e era necessário assinar esse pacto de empreendedores do turismo rural consciente, juntos pelo Brasil. Esse pacto tem algumas regras específicas que todos se comprometem, por isso tem um pacto signatário, né? André, você tem 5 minutos. Oi? 5 minutos Okay. para terminar. O enfrentamento comum frente ao Covid-19, em prol da cooperação e difusão de conhecimentos e parcerias, ampliar cadeias curtas com prioridade da comercialização dos produtos locais e alcançar as metas das ODS Agenda 2030. O turismo rural consciente, ele deixa claro no nosso estudo de caso que ele nasceu frente a um estímulo de reunião em Covid, mas ele tem prospecção de tendências futuras, né? Então, ele adota a Agenda 2030 também como uma localização do turismo rural brasileiro. Atualmente, o nosso estudo definiu que as operadoras são 13%, hospedagem 37%, DUs e eventos, né, 20%, consultorias e comunicações fazem 9% desse grupo, associação e roteiros 13% e alimentação 9%. Esse é o universo do nosso estudo de caso atualmente que assinou o pacto signatário. As nossas considerações finais, e já acabando, ele descreve uma iniciativa inovadora em andamento, voltada para a economia colaborativa, em dinâmica turística rural em tempos de pandemia. Ele nasceu para isso, mas ele traz uma nova perspectiva, né? Estão constituindo interrelações inusitadas, aprendendo um com os outros, estabelecendo comunicações e oferecendo informações sobre fluxo de visitantes, características dessa demanda, sazonalidade do setor, produtos diferenciados, atividades de lazer, gastronomia e outros atrativos turísticos, correlacionando dados para melhor compreender a realidade diante da pandemia vigente. Esse grupo se divide em GTs, né? GT de comunicação, GT de trabalho, GT de prestação de serviço, GT de monitoria, GT de cursos. Então, os membros estão tentando se autoqualificar. E a reflexão aqui apresentada é, sem dúvida, preliminar, mas evidencia um bom exemplo de como o mercado está regindo e se arrejando diante de tantas dificuldades, ressaltando as relações cada vez mais complexas dos produtores rurais em busca de alternativas econômicas viáveis, consumidores, visitantes, comunidades locais. E a criação da rede de turismo rural consciente revela o surgimento de uma organização social espontânea, que foi estimulada pelo Instituto Brasil Rural, pode tornar-se uma poderosa estratégia de enfrentamento de uma situação histórica de crise. E, ao fim, as nossas fontes são várias, então está disponível no material enviado. É bem claro que eles tomaram a realidade por sua mão, e a procura pelas parcerias da academia traz essa, e a marca deles é Seja Turismo Rural Consciente, uma marca que está em Facebook, Instagram, no material do Instituto Brasil Rural e outras matérias. É isso, muito obrigada. Vou agora fazer a minha apresentação, e obrigada. Obrigada, Andréia. Daqui a pouco a gente já conversa sobre. Eu convido o Gabriel, Alexandre e a Patrícia para apresentar o trabalho Eventos Culturais no Rio Grande do Sul, no contexto da Covid-19, o caso das cirandas de prendas e entreveros de peões. Vamos lá? Agora sim, microfone ativado. Vamos procurando aqui para a apresentação. Andréia, se você quiser desligar seu microfone, não esquece.
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Weber. Esse trabalho está sendo orientado pelo professor Alexandre Caldeirão Carvalho e pela professora Patrícia Schneider Severo, que se encontra presente aqui nessa tarde. Muito obrigado pela presença aí, pela parceria e pela amizade de tempos já. E esse trabalho, ele é parte de um outro trabalho, parte de um outro levantamento, e daí resultou nesse trabalho, né? Ele está servindo como uma das bases para um trabalho sobre a reestruturação do movimento tradicionalista gaúcho para o ano de 2021, que é a expectativa que a gente tem, né, pós-pandemia. Bom, acabou a guerra, né? Quando a gente fala sobre isso, é porque o tradicionalismo gaúcho, ele mais ou menos coincide o seu surgimento com a decolagem do turismo naquele pós-Segunda Guerra Mundial, né? O movimento tradicionalista gaúcho, ele surge entre 1947 e 1948 e tem como marco principal a fundação do 35 CTG, Centro de Tradições Gaúchas, na cidade de Porto Alegre. E ele surge com o intuito de valorizar as questões do homem do campo que já morava na cidade. Ele surge com o intuito de se fazer respeitar a ruralidade no meio urbano. Hoje ele é um movimento estruturado que conta aqui no estado com aproximadamente 1.700 entidades filiadas a ele, organizado administrativamente, e esse movimento ele possui alguns eventos, né, que são os casos das cirandas de prendas e os entreveros de peões. O que seriam esses eventos? Eles são concursos que buscam selecionar jovens para representarem o movimento tradicionalista gaúcho nos eventos em que este se fizer presente. Então, a gente tem uma seleção de aproximadamente 18 jovens, divididos nas categorias adulta, juvenil e mirim, homens e mulheres, que vão representar o movimento tradicionalista gaúcho de maneira ampla, seja em eventos na Assembleia Legislativa, representando perante o governo do Estado. Então, é um concurso cultural que busca fazer essa seleção. O movimento tradicionalista gaúcho ele é regido hoje por uma carta de princípios, né, e alguns desses itens seriam auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais, na conquista do bem coletivo, lutar pelos direitos humanos de liberdade, igualdade e humanidade, e pugnar pela fraternidade e maior aproximação dos povos americanos, né, porque o movimento tradicionalista gaúcho ele não vive isolado numa bolha, ele faz parte da sociedade, e da mesma forma as lutas da sociedade são as mesmas lutas do movimento tradicionalista gaúcho. Bom, a gente tem um pesquisador que é fundamental dentro do movimento tradicionalista gaúcho, que foi o Barbosa Lessa, e ele escreveu em 54 a tese O Sentido e o Valor do Tradicionalismo, e ali ele já falava sobre os fatores de desintegração da comunidade gaúcha através do desaparecimento gradativo dos grupos locais, que são as comunidades transmissoras de cultura. Esses grupos locais podem ser, como é o caso, vamos botar Morro Redondo, né, com seus pequenos produtores, as pequenas comunidades rurais com as suas características de cultura. E aí ele traz o tradicionalismo rio-grandense, colocando que cada centro de tradições gaúchas é um novo grupo local, pois ele procura preservar as características culturais daquela região em que ele está inserido. Né? E como uma característica do tradicionalismo, ele coloca que mais que uma teoria, o tradicionalismo é um movimento, que se usa das bases teóricas, das bases acadêmicas, mas ele é um movimento. E ele também coloca o tradicionalismo como força econômica, né? Mostrando aí que o movimento tradicionalista gaúcho ele é capaz de gerar renda, assim como a gente fala que o turismo também tem essa mesma capacidade. Ano passado, a Luíse Moraes, ela escreveu uma tese que fala sobre o MTG como propulsor do uso coerente das tecnologias e a valorização do ser humano. Então ela fala sobre o uso coerente das tecnologias, onde cada um é responsável pelas informações que repassa, e esse trabalho dela busca identificar as tecnologias que podem contribuir com a propagação e organização do tradicionalismo, fazendo a divulgação através das tecnologias disponíveis dos objetivos, estrutura e ideologia para aproximar o MTG da sociedade. Bom, para trabalhar sobre turismo cultural, a gente delimitou mais ou menos então o que seria cultura e turismo cultural, né, para essa apresentação aqui, tendo cultura como ação humana e também a reflexão sobre a ação humana. E turismo cultural, a gente fala que as atividades turísticas, em sua totalidade, envolvem os elementos culturais. Porém, esses elementos culturais é que devem ser os motivadores
do deslocamento para que se possa considerar isso como turismo rural. Bom, os objetivos desse trabalho, eles são, o principal é identificar o impacto do Covid-19 nos eventos tradicionalistas gaúchos durante o período de pandemia e analisar o surgimento de uma nova forma de turismo cultural voltado para o público tradicionalista gaúcho no período pós-pandemia. Bom, as metodologias que nós nos utilizamos nessa parte do trabalho foram levantamentos bibliográficos sobre as teorias que nós utilizamos aqui, um mapeamento dos agentes culturais que trabalham nesse movimento tradicionalista gaúcho e que desenvolvem algum papel relevante dentro desse movimento, e também nos utilizamos de entrevistas com essas pessoas que fazem parte do movimento tradicionalista gaúcho. Bom, os eventos tradicionalistas e o turismo cultural possibilitam um momento de vivência dos elementos que compõem o arcabouço cultural de um determinado local. Isso faz com que esses eventos se caracterizem como fenômenos culturais e turísticos. De modo geral, os eventos tradicionalistas realizados pelo movimento tradicionalista gaúcho possuem a característica de envolver muitas pessoas em todas as suas fases de execução. Em se tratando apenas dos eventos competitivos, o deslocamento ocasionado por esses eventos é bastante significativo. A fase estadual da ciranda e do entreveiro já são a fase final, né? E a gente chega aí a um número mais ou menos de 180 concorrentes nesses dois eventos, que eles já são classificados nas suas fases regionais e locais, né? E eles precisam cumprir alguns pré-requisitos, como relatórios de atividades culturais, comprovação de participação, enfim, uma série bem grande de requisitos. A pandemia, nesse ano, ocasionou uma alteração da estrutura da entidade de movimento tradicionalista gaúcho e, consequentemente, tais eventos foram realizados de maneira atípica, pois eles não foram concretizados de maneira competitiva, mas de modo rememorativo, através das plataformas digitais, em momentos de interação e integração entre aqueles que estariam concorrendo no ano de 2020. Essa possibilidade apresentada fez com que toda a estrutura do MTG fosse modificada. Os classificados que competiriam esse ano tiveram seus mandatos prolongados e, com isso, surgiram muitas atividades culturais nas redes sociais, dando um novo significado para tal. Da mesma maneira, o turismo precisou se adaptar aos tempos de pandemia, por se tratarem, de modo geral, de atividades que têm no deslocamento de pessoas a sua essência. As atividades turísticas, sobretudo o turismo cultural, ficaram, de certa forma, prejudicados. O que se percebe é a utilização massiva da tecnologia da comunicação a fim de tentar suprir as necessidades que surgiram durante o período de pandemia. As plataformas Instagram, Facebook e YouTube têm sido as mais utilizadas pelo MTG na divulgação e realização das suas atividades. E aqui eu deixo com vocês duas novas possibilidades que surgiram, né, que foram dois eventos sociais que foram entreverados na Solidariedade, que buscava arrecadar alimentos, e a Ciranda do Agasalho, que foi feita no meio do ano, que são originários desses eventos que ocorreram de modo celebrativo na internet, né? E com isso surgiram ações sociais voltadas para o estado do Rio Grande do Sul, trazendo uma certa reinvenção e ressignificação dos princípios que regem o movimento tradicionalista gaúcho. Bom, então, a cultura e os eventos culturais se destacam em dois sentidos. De um lado, a cultura é o motivo do deslocamento de um indivíduo, ou seja, o turista sai de casa por um determinado período a fim de conhecer os elementos culturais de uma determinada região. Por outro lado, os eventos culturais são capazes de movimentar a cadeia produtiva da cultura e do turismo, gerando renda e auxiliando na melhoria da qualidade de vida daqueles que trabalham com esses elementos. Portanto, o período da pandemia ocasionou uma ressignificação das teorias do tradicionalismo através de inúmeros eventos virtuais onde era possível o debate e, da mesma maneira, a realização dos eventos culturais dessa entidade, que passaram a acontecer online, possibilitando, então, essa nova ação nesse momento de pandemia. Como bem ressaltam Moresco e Stiga, os concursos culturais merecem uma atenção especial, pois ao mesmo tempo em que existe a competitividade, também existe o cuidado com aqueles elementos culturais que estão sendo apresentados e desenvolvidos para que eles não se descaracterizem e se tornem apenas concursos sem conteúdo. Né? E eu coloco aqui que é necessário que a gente continue esse projeto de pesquisa a fim de ampliar esse debate, porque ele é um projeto muito novo e a gente ainda tem um déficit de referenciais acadêmicos acerca do tradicionalismo e suas ações. Deixo aqui então a bibliografia com vocês. E como era um evento de turismo rural, também trouxe uma foto que foi tirada ontem até. Então, muito obrigado. Agradeço de coração a atenção de todos. E vamos continuar falando mais um pouquinho sobre esse trabalho agora.
Gabriel, muito obrigada, equipe. Muito legal a gente estar com tantos sotaques no espaço tão curto de tempo. Abro aqui para perguntas, para contribuições. Nós temos o trabalho sobre a rede de turismo, como é que é? Turismo rural consciente, e a questão do tradicionalismo no Rio Grande do Sul. Se alguém quiser falar, é só abrir a sua câmera e seu microfone. Oi. Olá, É uma dúvida. É uma dúvida, Andréia, a respeito do Cadastur, só para eu entender um pouco, em relação ao produtor local, né? Por uma questão legal, ele não tem condições de fazer o cadastro, é isso? Exatamente, ele perde a sua condição de agricultor familiar. Tá, e aí existe o cadastro só municipal, então? Na verdade, não existe um cadastro de turismo municipal, né? Pode existir alguns cadastros, mas assim, o cadastro de turismo nacional é o Cadastur, frente ao Ministério do Turismo. Efetivamente, 80% do turismo rural brasileiro não tem Cadastur. Sim, e, por exemplo, até para fazer uma pesquisa, né? Como eu identifico esse produtor local? Na verdade, esse é um dos grandes gargalos, porque as pessoas não têm a dimensão correta do turismo rural brasileiro, exatamente porque eles não se identificam em todos os lugares. Muitos, inclusive, temem participar de guias, manuais, essa coisa toda. Tudo bem que é velado o problema, porque os municípios não vão criar problemas para este produtor rural que abre ao turismo, na sua grande maioria, mas nós já temos alguns problemas, por exemplo, em Goiás, que a eletricidade rural deixa de ser eletricidade rural quando se caracteriza uma propriedade que é aberta ao turismo. Tá certo. Temos ali muita coisa para fazer, né? É uma questão de legislação, Complicado. uma questão até simples, Sim. se houver um movimento legislativo para isso. Mas está havendo alguma ação nesse sentido ou? Já houve, o projeto foi aprovado no Senado, na Câmara, mas quando foi sancionado pela Presidência da República, ele foi parcialmente sancionado. E exatamente nessa sanção que não se permitiu que o produtor rural prestasse serviço de turismo rural dentro do seu cadastro, né? Então, Entendi. houve esse movimento. Esse problema é um problema recorrente, né? Atualmente existe algum, mas assim, a gente cansa, os movimentos cansam, né? Sim. Obrigada. A Suzana está perguntando como é que a gente identifica. Suzana, é bem difícil, mas dependendo do estado, eles têm uns levantamentos que conseguem dar um panorama mínimo de quem são essas propriedades, porque eles acabam. Exemplo, São Paulo. São Paulo tem um levantamento que fez há alguns anos, que é o Lupa, e que pergunta para os proprietários rurais se eles estão trabalhando com turismo rural. Apesar de não ser um levantamento com os critérios que a gente gostaria, é o que a gente tem. Talvez cada estado já tenha algum tipo de levantamento desse tipo dentro da sua Secretaria de Agricultura ou o que o valha. Isso é bem difícil mesmo. Alguma questão? Mais alguém? Vou fazer, então. Andréia, você fala na apresentação de inter-relações inusitadas. Eu fiquei curiosa. O que verdade. Que é inusitado? Nós temos, assim, toda segunda-feira eles fazem uma rodada pelo país, cada um se posiciona como é que está a Covid na sua região,
Isso é extremamente inusitado, porque em 10 minutos eles têm todo o panorama nacional da realidade. Isso talvez seja toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, eles começam a postar essas informações. Então, se forma uma rede de informação inusitada e, de repente, hoje, por exemplo, a rede informa que na Paraíba aumentou os números e algumas propriedades rurais. Tem várias propriedades rurais que decidiram não abrir. Decidiram não abrir exatamente pela característica de serem pessoas mais idosas ou por estarem com família, pelas próprias características do turismo rural. Isso aconteceu, isso acontece ainda. Então, a gente tem a ciência, a noção, essas são uma das coisas inusitadas. Outras talvez não tão inusitadas, mas eles trabalham em GTs de comunicação, por exemplo, em GT de negociação, está se criando um e-commerce coletivo, que já não é inusitado, mas é interessante frente à rapidez que a internet permitiu. Nunca. Nós estamos falando que, gente, de Roraima ao Rio Grande do Sul, que nunca se conheceriam ou nunca se visualizariam. Antigamente, para o turismo rural, é a história do fio do bigode, né? Vocês têm que estar próximo e junto. E todos eles tiveram que aprender a confiar via internet. Isso também pode ser considerado algo inusitado. Um aprendizado obrigatório. Obrigada. Gabriel, está aí ainda? Estou aqui. Prêmio forte. Eu fiquei curiosa com algumas coisas. Essa mudança, né, de estratégia para garantir que esse ano as coisas acontecessem, vocês conseguem fazer uma avaliação do que se ganhou e o que se perdeu nesse processo? E o que vocês sentem que vai ficar? Olha, a gente, como eu botei ali a tese da Luíse, né, desde o ano passado a gente já vinha trabalhando essa questão, a gente já vislumbrava que essas plataformas digitais seriam, de qualquer jeito, o próximo passo. E esse ano ele colocou isso obrigatoriamente, então a gente teve que... a gente já tinha todos os eventos marcados, tudo com data, a gente tem o calendário anual definido já há muito tempo, né? E de repente a gente pensou, não vai ter, vai ser virtual, vai ser de outra forma, não vai ser competitivo, vai ser... E isso agregou muito ao movimento tradicionalista gaúcho, porque deu maior visibilidade, né? E a gente tem uma expectativa para o ano que vem de uma diminuição aí de 500 entidades fora do movimento tradicionalista gaúcho por não conseguirem botar as suas contas em dia nesse pós-pandemia. Né? Então a gente está tendo dessas 1.700 entidades filiadas que a gente tem, a gente vai descer para 1.200 ou 1.000 entidades. Essa é a visão que a gente tem para o ano que vem já. Mas então, é uma situação temporária. Não, vocês acham que depois recupera? Algumas sim, mas algumas não. Porque assim, essas entidades elas estão espalhadas em lugares dos mais diferentes. Então a gente tem pequenas entidades em pequenos municípios e grandes entidades em grandes cidades. Então as realidades são muito diferentes. Como vai se dar esse retorno, é por isso que essa pesquisa existe, porque ela quer auxiliar a entender isso daí no retorno. A gente quer que no ano que vem a gente consiga ter um mapeamento, ter um levantamento de tudo que está acontecendo, para que a gente possa chegar naquele pequeno diretor da pequena entidade lá no interior e falar para ele, olha, existe uma maneira. É assim, quer caminhar junto? Quer nossa ajuda? Tu quer reestruturar? Então vamos junto. Por isso que surgiu essa pesquisa, porque a gente está fazendo todo um trabalho esse ano para saber como agir no ano que vem. Entendi. Então essa revisão sobre o turismo rural também é uma coisa que foi muito discutida esse ano, porque o turismo ele é peça fundamental nesses trabalhos culturais nossos. Porque em todo evento, em toda ciranda ou entreveiro de peões, em todos esses concursos, existem os momentos culturais onde as pessoas apresentam os seus municípios, as suas regiões. Né? Então, de uma certa forma, o turismo está sempre presente ali no evento. E também caracteriza a presença do turismo no deslocamento de pessoas, porque é um deslocamento muito grande. São eventos que, se a gente for pegar só na fase estadual, são 180 concorrentes. Só que esses 180 já são um número reduzido daquele outro que veio, que o estado ele é dividido em 30 regiões, e cada região com um número a mais de municípios. Então, são 2 anos de concurso até chegar no estadual. E a gente tem uma expectativa bastante positiva para o ano que vem, né? Tanto econômica, tanto quanto social,
se utilizando dessas ferramentas que a gente está se utilizando agora. Legal. Obrigada. Então, vamos para a última apresentação. Eu convido a Marley, a professora Suzana, a Thelma e o Fabrício para apresentarem o trabalho Vinho e Paisagem na perspectiva da sustentabilidade no turismo de Flores de Cunha, Rio Grande do Sul, pós-pandemia da Covid-19. Boa tarde, Karina. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela. Certo. Parece para vocês? Sim, aparece. Ok. Então, o nosso artigo fala sobre a questão do vinho e a paisagem aqui na cidade de Flores da Cunha. Eu e o Fabrício, né, somos alunos das professoras Marley e Suzana. Um minutinho que a tela travou aqui. Então, a gente falou um pouquinho sobre a cultura do vinho, né, no artigo, que é uma cultura milenar, né, de antigas civilizações, e como que essa cultura chega aqui na Serra Gaúcha, né, que teve vários momentos históricos, né, no Brasil, com a chegada dos portugueses, dos espanhóis, mas a Serra ficou caracterizada como o berço, né, da viticultura brasileira, onde se localiza a cidade de Flores da Cunha, né? Então, nesse mapa que está ali ao lado, a gente encontra a cidade, que a gente está a 20 quilômetros de Caxias do Sul, a 80 de Bento e a 60 de Gramado, ali bem no coração da Serra. E a cidade de Flores da Cunha, então, ela é o maior produtor de vinhos e de uvas do Brasil. E o estudo, então, se dá nesse momento da pandemia. A gente procurou entender o que trouxe os visitantes aqui nesse momento na cidade, né? Então, o objetivo, nesse contexto da viticultura, a pesquisa procurou analisar como a paisagem de vinhedos contribuiu para a sustentabilidade no turismo do município de Flores da Cunha na retomada do setor durante a pandemia da Covid-19. A paisagem de vinhedos da cidade, né, eu coloquei o mouse aqui em cima, que é esse quadro aqui, é uma paisagem denominada pelo método latada, onde a gente tem essa cobertura horizontal, e esse método aqui, onde tem o Y do concreto, é o método em espaldeira, que tem nessa foto, e na imagem abaixo, onde tem a neve aqui. Então, a gente percebe, pelo estudo, que a paisagem da cidade, ela acabou por se identificar com a cultura dos imigrantes italianos, né, que utilizaram o mesmo sistema que tinha no norte da Itália, que era esse sistema denominado de pérgola trentina, ou latada, ou sistema horizontal, aqui na cidade. Então, houve uma adaptação, já que a cidade teve esse aporte de imigração italiana a partir de 1875. Então, a paisagem do município, né, ela é completamente, 90% denominada por essa paisagem enlatada, que inclusive, ela é única no mundo, né? Então, a gente colocou essa questão viável da sustentabilidade também da localidade, né? Segundo ali o autor da Alpisol e o Pastor, né, o vinhedo acabou transformando a paisagem, demarcando o território pelo viés da colonização italiana, tornando-o marca identitária da cultura da uva e do vinho no Brasil. Então, a sustentabilidade aqui das videiras e da natureza, do ambiente em si, diz respeito a diversos recursos, né? Tanto na questão do ambiental, do social, do viés econômico, para que não se inviabilize gerações futuras, né? Então, alguns desses aspectos é garantir os direitos da população local, conservar o meio ambiente, sua biodiversidade, considerar o patrimônio cultural, os valores locais, estimular o desenvolvimento social, econômico dos destinos turísticos, né?
Então, segundo a professora ali, estudiosa Medeiros, a tradição, os saberes e a cultura da uva e do vinho, elas acabaram resistindo, e são patrimônio do território gaúcho e do vinho da Serra, né? Então, ele já se encontra pela luta da preservação do seu patrimônio. Então, o território do vinho é um espaço cultural, ele é social e também é político, e é um espaço também que o turismo pode se apropriar para trazer uma valorização, né, desse território do vinho. Então, ele traz tantos aspectos tangíveis como intangíveis, né, dentro dessa questão do patrimônio. A metodologia que a gente utilizou foi em relação aos procedimentos técnicos, ela foi documental, complementada com o survey. Em relação ao objetivo, ela foi descritiva, com abordagem qualitativa. Os procedimentos para a coleta foi realizado através dos dados fornecidos pela vinícola Família Beber, que é localizada numa rota aqui em Flores da Cunha, conhecida como Travessão Alfredo Chaves. Então, a coleta foi realizada ali do período de 26 de outubro a 6 de novembro, para contemplar o feriado de 2 de novembro. Então, é uma vinícola que trabalha vinhos considerados vinhos boutique. Então, é um nicho específico de segmento de pessoas que já visitam. Então, eles nos forneceram 61 contatos, né? Desses 61 contatos foram feitos através de ligação telefônica via WhatsApp, 39 respondentes, então, contribuíram com a pesquisa, né? Representando aí 63% dos respondentes. Então, a origem desses respondentes, e que estiveram, no caso, na vinícola e nessa rota, né, de turismo, de enoturismo, 33% vieram de São Paulo, né? Então, a gente tem, por nossa proximidade de Flores da Cunha com Caxias do Sul, ser 20 quilômetros, a gente tem um aeroporto em Caxias do Sul que faz Campinas, Caxias, né? Acredita-se que a maioria, então, do estado de São Paulo, por essa facilidade, né, de vir direto aqui sem a passagem por Porto Alegre, onde a gente está a 150 quilômetros de distância. Os demais respondentes seguindo a ordem, né, Rio Grande do Sul, dentro do próprio estado, 28%, Rio de Janeiro, 15%, Santa Catarina, 7,6%, Ceará, 7,6%, Goiás, 5,1% e Paraná, 2,7%. Os visitantes também, o que chama atenção é que 66% foram novos visitantes, né, e 33% já haviam visitado a cidade e a região. Na forma de deslocamento, os respondentes, então, a maioria vieram do estado de São Paulo e utilizaram o transporte aéreo ali entre o aeroporto de Caxias e a Azul, a companhia aérea. Os visitantes do Rio Grande do Sul utilizaram o carro familiar, né? E o que chamou atenção é que os respondentes ali, 2 respondentes do estado do Ceará e do estado de Goiás, eles não utilizaram aéreo, eles optaram por se deslocar à região com carro próprio familiar, né? Provavelmente em função também da própria pandemia. E os motivos que a gente analisou que trouxeram os turistas à região nesse momento, né, do Covid-19, então os principais registros foram associados ao vinho mesmo, ao enoturismo, a possibilidade de realizar passeios que não implicassem em grandes aglomerações. E ao número restrito das pessoas em vinícola, né? Então a gente percebe que as vinícolas elas foram associadas a uma questão sanitária, né? Ela já é um ambiente asséptico e que não provoca um turismo de massa. Então as motivações para a viagem do roteiro foram destacadas com as expressões assim pelos turistas. Conhecer a região, curiosidade, um roteiro alternativo ao Vale dos Vinhedos, uma cidade pequena, um lugar calmo, contato com a natureza, passeio ao ar livre, não usar o aéreo, e impossibilidade de viajar ao exterior. Em relação à experiência no roteiro, em relação tanto à paisagem quanto e às vinícolas e aos vinhos e aos atrativos ali da rota, elas foram denominadas como maravilhosa, encantada, belas paisagens, paisagens lindas, passeios rurais tranquilos, ótimos para crianças, belos vinhedos, bela vista do Mirante de Alainha, a mais bela vista. E teve uma respondente, então, que ela colocou que foi muito interessante, que ela achou a paisagem diferente do Vale dos Vinhedos e os vinhedos são mais amplos, né? Então, ela relata a experiência visual da paisagem, que é o método latada, que é essa cobertura horizontal, né? Que é diferente do Vale dos Vinhedos, que é em espaldeira. Em relação aos vinhos de muita qualidade, ótimos, boas surpresas, né? Destacaram algumas vinícolas em quesito da hospitalidade e atendimento local.
E um aspecto, né, negativo colocado pelos respondentes foi em relação à hospedagem, que ainda é deficiente no município. Na análise e discussão dos resultados, a gente encontrou, então, que a maioria dos respondentes destacaram opções ao ar livre, né? Tanto que 33% responderam que a degustação de vinhos, preferencialmente, eles queriam ao ar livre, e nas demais opções, e teve 17% que responderam todas as opções, que é realizar piqueniques nos vinhedos, participar da colheita da uva, ciclismo em vinhedos, então, relacionados ao ambiente externo à vinícola. E 17,94% disseram que gostariam de realizar degustação no interior das vinícolas, né, que é a forma mais tradicional, né. A vinícola em questão ali que nos forneceu os dados, então, ela já se preparou para a questão do Covid-19, o momento de fechamento. Então, eles têm 3 espaços: um espaço ao ar livre, né, com deck externo, o tradicional varejo que existe em todas as vinícolas, e um espaço dentro da vinícola com uma experiência exclusiva com o enólogo, né. E a conclusão, assim, que a gente tirou da cidade é que a cidade se apresentou, né, como um alto potencial no desenvolvimento do enoturismo, né, e como uma alternativa ao Vale dos Vinhedos, que também foi apresentado na pesquisa pelos respondentes, que no atual momento da pandemia, né, então a pandemia acabou favorecendo, né, que foi um dado que a gente coletou na pesquisa, o consumo de vinhos, conforme a Associação Brasileira de Enologia, e os prováveis impactos, né, durante a pandemia no setor foram positivos, que trouxe um olhar também novo para a cidade, né, trazendo um turismo de vinho que pode ser considerado um turismo de nicho, né, que evita aglomeração, diferente do turismo de massa, e isso acaba trazendo sustentabilidade para o próprio município, para as vinícolas, para os vinhos, os vinhedos, a uva e os costumes locais, né, então foi altamente positivo. A questão da pandemia, enfim, para a cidade trouxe alguns impactos iniciais, mas logo a retomada já de acordo com os próprios visitantes que demandavam isso das vinícolas, esse retorno, né? A busca por opções em cidades pequenas e rurais. Então, seria isso. Ok. Thelma, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar. A gente abre para contribuições, questionamentos. Nossa, o povo está muito quieto hoje. Só eu que tenho perguntas? Eu sempre tenho um monte de perguntas. Gente, vinícola teve... Eu fico aqui me perguntando se as vinícolas tiveram que fazer alguma coisa diferente, porque está parecendo que elas conseguiram sustentar algum movimento mínimo, né? Não deve ser uma experiência exclusiva daí. Sim, eu acho que como a Karina, né, comentou, a Karina não, a Becker, ali, a Aline Becker, né, comentou sobre o morro ali dos Amores, as vinícolas acabaram tendo uma vantagem, porque é um ambiente muito asséptico, né, então tem toda uma regulamentação sanitária para se visitar, né, então não é um ambiente que entra muita gente ou que o enólogo vai permitir, então se sobressaiu, né? Então foi um ponto positivo para o Brasil, que o consumo de vinho no Brasil é muito pequeno, né? Então trouxe um novo olhar sobre o Brasil, né? Pessoas que não puderam realizar a viagem para o exterior ou para a América Latina em questões para visitar vinhedos, né? Chile e Argentina, que são os lugares mais visitados, e trouxe um novo olhar sobre a cidade. E o que a pesquisa também acabou demonstrando é esse comparativo que houve com a cidade de Bento Gonçalves, né? Que a gente está uma proximidade deles, é um turismo já sustentado no enoturismo, né? E a cidade é pouco conhecida, né? Apesar de ser o maior produtor de vinhos, ela não tem esse olhar turístico, até apontado também pelos visitantes, que é a questão da hospedagem, que é deficiente. Mas é um pessoal que fica em Caxias e vai passar o dia em Florianópolis? Isso. Então tem um turismo hoje assim circular, né? O turista está em Gramado, visita a cidade, tira um dia para visitar Flores da Cunha. Está em Bento, tira um dia para passar na cidade. Então tem um turismo sazonal, assim, de um dia. O turista acaba vindo aqui e se surpreendendo que precisa retornar aqui. Então eu acho que
foi um ponto positivo também até para novos empreendedores perceberem que precisam alterar algumas coisas na cidade, né? Para acolher novos visitantes, né? Interessante. Diante disso, ele já tem alguma perspectiva para o próximo ano ou para o outro, no sentido de permanece como está, que investimentos vão fazer? Tem alguma ideia? A cidade também não conta com dados assim do fluxo de visitantes, né? O que a gente tem de dados são a Fena Vindima, que é a festa, vamos dizer, da consagração da uva no município. Então, ela acontece a cada 4 anos. Então, nosso medidor ele é sazonal, a cada 4 anos, em torno de 60 a 100 mil visitantes nesse período de um mês que acontece a festa. Uhum. E durante o ano é um movimento menor, né? Comparando com o Vale dos Vinhedos, que já recebe ali 400 mil visitantes. Então, a gente está numa posição ainda que não, pela questão mesmo da hospedagem. E a possibilidade agora que a gente tem, em próximos 3 anos, a gente tem uma construção de um hotel, com um parceiro também que é de Bento Gonçalves, que já trabalha com rede hoteleira, que vai abrir uma rede de hotéis aqui com uma ampliação de 150 quartos. Então, isso já traz uma facilidade para a cidade, né? E o que a gente está procurando desenvolver, o que acontece nessa rota do Travessão Alfredo Chaves, são novos empreendedores dessa rota rural, que já estão com uma parceria com o Sebrae, né? Um estudo novo, de motivar os empreendedores a fazer pequenas pousadas nesse roteiro, né? Próximo às vinícolas. Então, acaba que promove que o turista fique dentro da rota, né? Ele não tem que sair de Bento ou sair de Caxias para vir nos visitar a cidade de Flores da Cunha, né? Entendi. Legal. Muito obrigada, a equipe toda. Com isso, a gente finaliza os nossos 5 trabalhos apresentados hoje, trazendo algumas informações importantes aí, porque a gente normalmente não tem acesso facilmente de como as coisas estão acontecendo. Como é que é? Trocando o pneu quando o carro está andando? É mais ou menos isso. Agradeço muito, em nome da Comissão Científica e da organização do evento, pela disponibilidade e interesse de vocês em virem compartilhar esse momento conosco. A gente espera que seja uma primeira oportunidade aí de estabelecer uma articulação mais profunda e duradoura. Com isso, a gente encerra esse GT, e eu convido vocês para estarem com a gente a partir das 4 horas, com os outros GTs aí, discutindo os assuntos. Muito obrigada. Uma ótima tarde para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa tarde. Obrigada.